né, que se o Senhor Jesus pudesse recorrer ao Pai, ele teria os ministros que pelejariam para que ele não fosse entregue nas tuas mãos. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Então, irmão, é assim que ocorre com nós quando nós não alcançamos o perdão e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que depois da morte do Senhor Jesus, nós ainda continuamos dando segundo a pisada das leis. E se eu digo lei, não é a nossa lei civil, não. É a lei judaica, que foi escrita por Moisés pela inspiração de Deus como profeta. Porque Moisés falou ali no livro de Êxodo que o Senhor vosso Deus levantará entre vós um profeta como eu. E acontecerá que todos aqueles que não obedecer à voz desse profeta será separado e destruído do povo de Deus. Separado do povo de Deus. Ficará como gentil, como eram os romanos, como eram os egípcios e outro povo que não era judeu. Então, irmãos, então é por isso que o apóstolo Paulo falou essa parte ali. E depois vocês podem continuar, se quiser continuar lendo, que está escrito assim, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quando entrou o pecado no mundo entrou pela transgressão de Adão. Embora naquele tempo não existia a lei ainda, de Moisés, mas a transgressão daquilo que Deus ordenou para ele. Porque Deus deu uma ordem para Adão. Vocês podem comer de todas as frutas que tem no jardim. Porém, daquela fruta que está plantada no meio do jardim, vocês não comerão. Porque o dia que vocês comerem, vocês pecam e morrem. Foi isso que Deus falou para Adão. Porém, Satanás, que está escrito em 12 Apocalipse, antiga serpente chamada Diabo de Satanás, ele se transformou numa serpente e falou para Eva assim, contradizendo aquilo que Deus tinha dito. Não é isso que Deus diz, que o dia que vocês comerem daquela fruto daquela árvore que está no meio do jardim, vocês morrerão. Eu, porém, vos digo o contrário, que no dia que vocês comerem dessa fruta, vocês não morrerão, e será abertos seus olhos, e vocês vão ser igual a Deus. Eva, persuadida pela serpente, e o desejo de ter conhecimento, ter sabedoria, ciência, como eles não tinham ciência ainda, ela foi e comeu do fruto da árvore que tinha no meio do jardim e trouxe aquela fruta e ela não avisou para Adão. Essa fruta aqui eu colhi lá naquela árvore no meio do jardim. E Adão, sem saber de onde vinha a fruta, ele comeu também. Então, por isso que está escrito na Epístola do apóstolo São Paulo que Adão, ele não pecou, mas ele transgrediu. Através de Eva, ele transgrediu. Então foi dada uma sentença para ela por causa da transgressão, porque ela tem induzido Adão a pecar. Por causa disso, você vai conceber filhos e será com dores que você os terá. E para Adão, como ele deu ouvido à mulher, Deus falou para ele, você vai agora trabalhar e viver do suor do teu rosto. Então, irmão, porque pelo Adão, homem físico, material como nós, entrou o pecado da transgressão. E por isso que o apóstolo Paulo fala que o pecado entrou pelo um homem e todos pecaram e foram destituídos e têm necessidade da glória de Deus. Mas como o homem pecou, Deus fechou a porta do céu para o homem. O homem não podia mais salvar, porque na hora que entrou o conhecimento do bem e do mal através do mal, o homem optou pelo mal.
e transgrediu, porque podia ter optado, quando ele soube daquilo ali, se na verdade a serpente tivesse esclarecido para Eva, ela podia não ter comido da fruta. Não, Deus falou para nós não comer, se nós comêssemos nós íamos morrer. Então eu não quero morrer, então eu não vou comer. Mas era induzido pela serpente, pelo diabo e Satanás, que até hoje induz o homem ao pecado, ela foi experimentar para ver se quando ela comia, ela morreu. Como ela comeu e não morreu imediatamente, a morte física, ela falou para Adão, olha, eu comi e eu não morri. Aí o diabo, mano, é muito astuto. Ele esperou Adão comer para depois ele abrir o olho de Adão e Eva e eles viram que ele estava nu. Eles não estavam vestidos, eles estavam sem roupa nenhuma. Aí, como o diabo, irmão, sempre arruma as coisas mais indecentes, mais nojentas e mais porcas, o que ele fez? Ele foi lá, pegou folhas de figueira e fez tipo uma sainha para Adão e Eva usar igual os índios usam. Aí, irmãos, aí entrou pecado no mundo. Aí Deus fechou a porta do céu, o homem não podia mais, irmãos, entrar no céu. Aí cumpriu a palavra de Deus. Eva gerou e teve um filho, e o filho que ela teve derramou o sangue do seu irmão na terra. É por isso, irmão, que pela família de Adão ter pecado e ter pecado da transgressão e de homicida, então Satanás, ele exigiu que para ele perdoar o homem, ele precisava que Deus trouxesse um homem que não fosse gerado no pecado, através de ato sexual, e que ele fosse inocente, e não só inocente, fosse santo. Então, irmão, ficou sem jeito, porque todo homem vinha e o diabo arrumava um jeito de seduzir e o homem acabava pecando, e desse ato de pecado nascia o filho e a filha. Então, quando o homem nasce, ele já nasce com o pecado da transgressão, que o pessoal chama de pecado original. Por quê? Da origem de Adão e de Eva. Então Deus resolveu dar uma chance para o homem. E como está escrito, irmão, no livro do profeta Isaías, falou assim, isto vos será por sinal, que uma virgem, ainda sendo virgem, e conservando como virgem, conceberá, gerará e dará à luz a um filho, que ele te perdoará o pecado do seu povo, e não só do teu povo, porque Deus tinha falado com Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Então é por isso que para salvar é preciso crer em nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi o único, irmão, que nasceu sem intervenção do homem. Jesus, como está escrito lá no Evangelho de São Mateus, de São Marcos, de São Lucas, ele nasceu, irmão, sem Maria ter conhecido o homem. Porque quando o anjo Gabriel falou para Maria que ela geraria um filho, ela ficou em dúvida. Como que eu vou gerar um filho se eu não tenho marido? Se eu sou solteiro? Se eu não tenho, vamos dizer claro, eu não sou casado?